Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram um jogo muito mais movimentado do que aquela partida modorrenta do jogo de ida. O empate em 1 a 1 deu a classificação para o Palmeiras, que teve muitos méritos nessa classificação com seu treinador Abel Ferreira. Hoje a gente vai fazer uma análise desse empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre esse empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Atlético Mineiro que deu a classificação para o Palmeiras para a final da Libertadores. E diferente daquele jogo amarrado, muito preso, que foi no jogo de ida, naquele 0 a 0 em São Paulo, esse jogo foi um pouquinho mais aberto, com um pouquinho mais de possibilidades ofensivas dos dois times. Isso passa um pouco pela mudança na escalação que o Abel Ferreira trouxe para essa partida. Dessa vez, o Abel Ferreira não veio no 4-2-3-1 utilizando os seus pontas da linha dos 3 meias para correr atrás dos laterais. Ele veio de fato com uma linha de 5, ou seja, com 3 zagueiros. Isso fez com que o Rony pudesse jogar um pouco mais centralizado, um pouco mais avançado do que ele jogou na partida anterior, que ele teve que fazer perseguições individuais ao Arana até praticamente ao campo de defesa. Dessa maneira também, os laterais, Piquerez e Marcos Rocha, viraram alas e tiveram mais liberdade para avançar a partir do momento em que eles estavam mais protegidos pelos 3 zagueiros Luan, Gustavo Gomes e Renan. Já o Cuca não contou de fato com o Diego Costa, que realmente se contundiu e não teve condições de jogo. E no lugar do Diego Costa ele entrou com o Vargas. Com isso, o Nacho, que jogou de meia esquerda lá em São Paulo, jogou como um meia central. E o Vargas jogou mais aberto pelo lado esquerdo, puxando bastante essas diagonais para se aproximar do Hulk quase como um segundo atacante. E o Zarate foi mantido como um meia-direita. E essa escolha tática do Abel Ferreira, jogar com o Rony como centroavante, deixando ele um pouco mais livre à frente, deu resultado logo no primeiro minuto, em que o Danilo recebe uma bola no meio-campo, que também é um volante que tem muito mais qualidade com a bola no pé do que tem o Zé Rafael, por exemplo. E esse deve ter sido talvez um dos motivos pelo qual o Abel Ferreira preferiu ter o Danilo para essa partida do que o Zé Rafael, porque ele recebendo essa bola no meio, ele tem mais qualidade para acionar o Rony. E logo no primeiro minuto foi isso que aconteceu. O Danilo recebe uma bola no meio e aciona o Rony, que está rompendo as costas da linha de defesa do Atlético Mineiro, ou seja, está fazendo esse facão nas costas dos zagueiros. E o caminho para o Palmeiras criar suas melhores chances de gol passou muito por aí. Numa live que eu fiz na segunda-feira, lá no Resenha Tática, eu falei muito sobre essa possibilidade tática do Abel Ferreira, porque no jogo anterior ele teve o Rony muito atrás, muito recuado. Quando ele tinha a bola, ele tinha que carregar a bola por 60, 70 metros até chegar perto do gol adversário. No jogo de ontem não foi isso que aconteceu. Quando ele já partia de um ponto mais à frente, ele já estava mais perto de romper a última linha do adversário. E ao invés de ter que carregar a bola, ele recebia um passe. Ou seja, explodia no espaço sem a bola para poder receber no ponto futuro. Isso aconteceu várias outras vezes ao longo desse jogo. Aos 12 ele recebe esse passe do Luan, de novo rompendo as costas da última linha. Aos 48 minutos de partida, recebe esse passe do Marcos Rocha, de novo tentando aproveitar o espaço nas costas do Arana. Dessa vez, aos 60 ele recebe esse lançamento do Everton, também de novo tentando romper a linha de defesa, e depois mais uma vez aos 64 num passe do Rafael Veiga num contra-ataque do Palmeiras. Então, se no primeiro jogo a estratégia que o Abel Ferreira planejou para conseguir atacar o Atlético Mineiro não funcionou, no jogo de ontem ela funcionou sim em alguns momentos, e se não fosse ali alguns erros de sair um pouquinho antes ou passe sair um pouquinho atrasado para o Rony, que ficou em impedimento algumas vezes nesses lances, talvez o Palmeiras tivesse um pouquinho de mais sorte nesses lances e poderia ter feito até um gol dessa maneira, porque essa realmente foi a principal arma ofensiva do Palmeiras nessa partida. E se houve essa evolução no momento ofensivo do Palmeiras, no momento defensivo o nível continuou muito alto e o Palmeiras continuou, mesmo numa plataforma tática diferente, continuou dificultando muito as ações ofensivas do Atlético Mineiro. Então, por ter entrado com 3 zagueiros e fechar com uma linha de 5, o Abel Ferreira fez uma marcação em 5-3-2, com os 3 meio-campistas à frente da saída de 5, o Felipe Melo centralizado, o Danilo pelo lado esquerdo e o Rafael Veiga pelo lado direito, e com o Rony e o Dudu um pouquinho mais à frente. Mas perceba, nesse 5-3-2, o objetivo do Abel era fechar os espaços pelo centro. O único espaço que o Palmeiras permitia que o Atlético
trocasse passes era por fora do bloco, ou seja, trocar esses passes em U de um lado para outro. Esse lance aqui é bem representativo, porque o Arana está bastante livre para receber o passe, ele recebe o passe, no momento em que ele recebe, o Marcos Rocha sobe, descola da linha de 5 e sobe para pressionar o Arana, e repara como os 3 meio-campistas do Palmeiras fecham qualquer tipo de linha de passe que possa acontecer pelo centro. Então o Arana acaba tendo que jogar para trás, jogar por fora do bloco de marcação do Palmeiras. Inclusive essa marcação do Marcos Rocha em cima do Arana, que foi um pouco mais distante do que foi, por exemplo, aquela marcação muito individual do Rony em cima do Arana, bem coladinho. Dessa vez não, o Marcos Rocha ficava sempre alguns passos atrás do Arana, porque primeiro ele tinha que fechar a linha de 5 quase que sempre, e segundo, o objetivo era tirar a profundidade do Arana, ou seja, se o Arana é para receber com alguma liberdade, que ele receba fora do bloco, atrás do bloco de marcação do Palmeiras, e não explodindo nas costas do ala, explodindo nas costas do Marcos Rocha. E dessa maneira o Abel Ferreira conseguiu anular o Arana, que é talvez uma das principais armas ofensivas do Atlético Mineiro. E vale ressaltar a excelente partida que fez o Marcos Rocha, ganhando várias disputas e vários duelos em cima do Arana, que também foram fundamentais para que o Arana não conseguisse praticar um futebol à altura do que ele está acostumado a fazer. E bem, como o Palmeiras não queria deixar o Atlético Mineiro jogar por dentro, o Nath e o Hulk tiveram também muita dificuldade, foram muito bem marcados quando eles tentavam circular por dentro ali do bloco de marcação do Palmeiras. Então a gente vai ver alguns lances que vai mostrar que quando o Hulk ou o Nath recebiam, eles quase sempre estavam muito pressionados de perto por algum adversário. Repara aqui como o ala vai dar o passe no Hulk, que está baixando para fazer um desmarque de apoio, para dar uma opção de passe aqui no meio campo, e ele imediatamente vai ser perseguido pelo Gustavo Gomes, que descola lá da linha de defesa e sobe para pressionar o Hulk, não deixando que ele gire, ou seja, o Hulk já tem que receber o passe tocando para trás, porque para frente o Gustavo Gomes não vai deixar ele jogar. Aqui de novo, o Hulk vai receber o passe, o Renan agora dessa vez é quem vai pressionar ele e não vai deixar ele gerar. O Hulk acaba tendo que fazer um drible para trás, em determinado momento, para o Renan não descolar tanto assim da linha de 5, ele faz uma troca com o Danilo, e aí o Danilo passa a marcar o Hulk, mas de novo muito de perto, não permitindo com que o Hulk tenha espaço para jogar. Aqui agora o Danilo em cima do Nath. O Danilo percebe que o Nath está flutuando nas costas dele e vai colar no Nath para não deixar com que ele receba girando em direção ao ataque. Então ele vai tomar as costas do Nath e só vai permitir com que o Nath jogue para trás. E dessa maneira o Hulk não conseguiu participar das ações do Galo e não conseguiu manter o nível das atuações que ele teve no Atlético. Então assim, é um mérito muito grande do Abel Ferreira identificar os principais pontos positivos do seu adversário e conseguir anular. Arana e Hulk não conseguiram jogar contra o Palmeiras durante 180 minutos. E isso é um baita de um mérito do Abel Ferreira. Inclusive, se a gente pegar os números da partida e ver os duelos vencidos pelo Nath Fernandes e pelo Hulk, foram números bem abaixo do que eles estão acostumados a fazer. Se a gente comparar esses números com os números, por exemplo, de Gustavo Gomes e de Felipe Melo, que fizeram a marcação nesses dois caras durante grande parte do jogo, eles foram muito melhores. O Felipe Melo ganhou quase todos os duelos no chão que fez, muitos cortes, muitos desarmes, muitas interceptações. O Gustavo Gomes teve uma marcação muito implacável também para cima do Hulk e fez com que os números dos jogadores de defesa do Palmeiras fossem realmente melhores do que os números dos jogadores de ataque do Atlético Mineiro. Só que mesmo com todos esses méritos defensivos do Palmeiras e com a dificuldade do Atlético no ataque, o primeiro gol da partida é justamente do Atlético Mineiro, porque é um time que realmente tem muita qualidade individual e vai conseguir criar chances mesmo contra defesas muito bem organizadas. E vale um destaque: o lance do gol do Atlético Mineiro é muito parecido com o lance que sai o pênalti lá no jogo no Allianz Parque, lá em São Paulo, que é uma infiltração do Jair pelo lado direito de ataque do Atlético. E nessa jogada ele faz a infiltração 2 vezes. Repara, primeiro que o Alan vai entrar com a bola no pé do Mariano e imediatamente o Piquerez sobe para pressionar o Mariano. E o Renan está sendo ali preso pelo Hulk, ou seja, a janela entre o Piquerez, que é o ala esquerdo, e o Renan, que é o zagueiro pela esquerda, abre. E é justamente nessa janela em que o Jair vai explodir, vai fazer a ultrapassagem, vai fazer a infiltração e vai receber o passe do Mariano. Por acaso esse cruzamento não dá em nada, mas a segunda bola é do Atlético. E repara como o Jair já retorna, e no momento em que a bola entra no pé do Mariano de novo, ele vai fazer a infiltração mais uma vez, praticamente nesse mesmo espaço, da mesma maneira, uma jogada muito parecida, que mostra que de fato o Cuca
trabalhou esse tipo de jogada para tentar atacar o Palmeiras. E a verdade é que logo depois do gol do Atlético, o Palmeiras sentiu um pouquinho o gol. O Atlético conseguiu encontrar espaços que o Palmeiras não vinha dando anteriormente. O Nacho começou a participar um pouquinho mais pelo meio, teve aquele lance do gol perdido do Vargas, que foi realmente um gol cara a cara ali com o Everton, que ele chuta para fora. Então assim, o Palmeiras realmente teve alguns segundos, alguns minutos ali em que se perdeu um pouquinho depois de ter sofrido o gol. Mas o Abel Ferreira conseguiu trazer de novo o time para concentração, para voltar a jogar, e faz uma substituição que até me surpreendeu em determinado momento, que foi a entrada do Gabriel Veron no lugar do Rony. Porque o Rony, como eu falei aqui no início do vídeo, ele estava sendo uma das principais armas ofensivas do Palmeiras. E o Dudu, que ficou em campo, não estava conseguindo praticar um bom futebol, ele estava bem sumido na partida. E na primeira jogada do Gabriel Veron sai o gol de empate do Palmeiras. E tem alguns detalhes interessantes pra gente perceber nesse lance. O primeiro é como os jogadores do Palmeiras, incluindo o Dudu, não desistem da jogada. A gente vai reparar que o passe do Piquerez sai pro Gabriel Veron, mas o Gabriel Veron no primeiro momento perde no corpo pro Natan. E talvez muitos jogadores que percebessem que numa altura dessa o seu companheiro perdeu no corpo pro adversário, desistissem de avançar, desistissem de correr pro ataque. Mas não foi o que o Danilo e o Dudu fizeram. Mesmo percebendo que o Gabriel Veron estava em desvantagem na jogada, eles continuaram acompanhando o lance. Tanto que no momento em que o Gabriel Veron realmente ganha do Natan e o Natan tem essa falha individual, o Danilo já está quase dentro da área e o Dudu também já está entrando nas costas do Alan dentro da grande área. E é isso que faz com que o Dudu chegue à frente do Júnior Alonso. Porque os jogadores do Palmeiras não desistiram da jogada mesmo quando o Veron estava em desvantagem clara para o Natan. E o segundo ponto é a facilidade com que a linha de defesa do Atlético Mineiro se quebrou completamente. Repara como no início do lance o Júnior Alonso sobe para fazer uma marcação no Dudu e no momento que a bola vai chegar no Veron, a linha de defesa do Atlético Mineiro já está toda bagunçada. O Natan está aqui quase na posição do lateral direito, o Mariano está um pouquinho mais avançado, o Júnior Alonso também já tinha quebrado a linha para marcar o Dudu, o Alan é quem está fazendo a cobertura e está parecendo quase como um zagueiro. Então assim, a linha de defesa do Atlético nessa jogada aqui ficou muito quebrada e isso dificultou muito a marcação quando sai o cruzamento do Veron. Se a gente reparar, quem está protegendo a área ali é o Mariano e o Alan, ou seja, um lateral direito e um volante. Bom, e se o Abel Ferreira não se desesperou quando sofreu o gol e continuou ali na sua estratégia perseguindo os seus objetivos que tinham sido traçados antes do jogo, o Cuca não foi pelo mesmo caminho. Começou a fazer substituições muito ofensivas, tirando volantes e colocando atacantes. Chegou até ao ponto de colocar o Hever no lugar do Nacho para ter um jogador alto dentro da área para tentar ganhar ali alguma disputa aérea, com algum chuveirinho, algum cruzamento na área. E aí, a partir dali, depois do 1-1, a verdade é que o Atlético não teve praticamente nenhuma chance de gol. Não conseguiu mais performar, não conseguiu mais produzir nada ofensivamente. No fim das contas, então, o Abel Ferreira consegue chegar à sua segunda final de Libertadores consecutiva, treinando o Palmeiras. Você pode achar feio, você pode achar retranqueiro, você pode achar o que você quiser, porque isso é uma opinião pessoal sua da maneira com que você gosta de assistir o futebol. Mas a verdade é que dentro do planejamento e das estratégias que o Abel Ferreira entende de futebol, ele é muito bom treinador. Eu vejo muita gente dizendo que não tem diferença no que o Abel Ferreira faz pro futebol medíocre que a gente viu aqui no futebol brasileiro durante alguns anos. E isso para mim é uma grande mentira. Porque não é porque o estilo de jogo mais defensivo é o mesmo que a qualidade do que é apresentado é necessariamente a mesma. O Abel Ferreira é um cara que estuda muitos adversários e consegue anular, sim, em grande maioria dos jogos, os principais pontos positivos dos seus adversários. E, aliás, você conseguir anular as principais armas ofensivas de um time do naipe do Atlético Mineiro, que tem jogadores assim de um nível muito alto, é um baita de um mérito do Abel Ferreira. A mim, por exemplo, também não agrada um futebol tão defensivo dessa maneira. Aquele jogo de ida lá em São Paulo foi um jogo realmente muito chato, muito ruim de ser assistido, não foi um jogo divertido. Porém, a estratégia do Abel Ferreira, que é muito bem planejada, ela é muito efetiva e tem sido muito efetiva. Então sim, o Palmeiras do Abel Ferreira teve muito mérito para chegar nessa final da Libertadores e passar por cima do clube que talvez muitos achassem que é quem chegaria na final, que foi o Atlético Mineiro.